E aí pessoal, vocês estão bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, está tudo bem? Bom, vou fazer um breve resumão, porra, já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo aqui, eu não tô muito, nossa, com ar de novidade, então vou fazer o seguinte, eu vou passar os vídeos aqui que eu quero passar pra vocês, para fazer ali um raciocínio rápido em cima, pra gente não esticar muito chiclete, chegar numa conclusão um pouco prática pra a gente pelo menos sair dessa esquizofrenia chamado ideologia. Vamos lá. Primeiro é esse aqui, ó, da nossa excelentíssima deputada, a senhora Erika Hilton. Aqui, ó. Ah, não ficou com media player? Interessante. Mas fechou, tirar aqui rapidinho. 3, 2, 1 e. Ah, vou colocar um resumão. Mas, não, 2 minutinhos, vamos ver. Que coisa Nós boa. sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especiais os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão, muitas vezes têm a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6 por 1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata. 2 pontos. Ela falou, países melhor desenvolvidos. Ah, tá certo. Os países têm que se desenvolver de maneira econômica para você poder pensar em novas modalidades de escala de serviço. O que a gente tem que fazer primeiro é melhorar a produtividade, mas vamos chegar lá. Opressora, como nós ainda. E depois que chamou a classe empresária de escravocrata. Não é bem escravocrata se quem financia essa escravidão, teoricamente a federação com a CLT, que tira, digamos assim, né, desconto através de pequenos benefícios que diz que você tem direito de receber quando você é mandado embora, mas que na prática mensalmente saca um dinheiro através de uma porcentagem do seu salário para te entregar um valor líquido desse valor bruto que foi assinar a sua carteira, no caso é o salário mínimo. Entendemos? Já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4 por 2, 4 por 1, 3 por 3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizer o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não o leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Então, presidente, esta audiência é uma audiência que acontece junto com a sociedade civil. Existe um movimento organizado de pessoas que tiveram a sua vida precarizada pela escala 6 por 1 e que agora traz essa proposição para que a gente possa avançar nesse debate e quem sabe um dia nesse país consolidar uma agenda de carga trabalhista mais humana e digna aos trabalhadores. Bacana, perfeito. Então assim, eu concordo com ela que de fato a gente precisa pensar uma nova modalidade de trabalho, que a escala 6 para 1 é uma merda e quem trabalhou sabe, quem trabalha com isso sabe. Pra você que tá meio por fora e tentar entender por que que esse assunto se tornou o assunto do momento, começou porque um rapaz, ele se chama Rick Azevedo, ele começou um abaixo-assinado falando sobre o fim da escala 3 para 1 e uma nova aplicação, e a aplicação de uma nova escala que seria a 4 por 3 para as pessoas, e informa sua justificativa, que é o que a Erika fala e é da parte que eu concordo, que é você ter mais tempo útil para você resolver os seus problemas pessoais, porque a escala 6 para 1 ela em si é cansativa, e o que faz ela ser mais cansativa é o trajeto, porque geralmente quem está nessa escala trabalha num lugar muito longe, a infraestrutura do país é horrível e você leva entre 1 hora e meia, 2 horas para poder chegar no seu serviço, com que faz com que você fique mais ou menos aí de 12 a 13 horas fora da sua casa todos os dias. E isso porque, né, agora a nova reforma trabalhista é 9 horas, 4 de serviço, uma de almoço, mais 4 pós o almoço. Então, de maneira geral, o problema
dessa PEC não é nem sobre o fim da escala, e sim sobre a qualidade de vida das pessoas. Você não consegue ter uma melhor qualidade de vida sendo que você passa todos os dias da sua vida mais de 12 horas fora, longe da sua residência devido ao serviço, e você fazer isso durante 6 dias da sua semana tendo apenas um de descanso. Então, isso é uma coisa que te atrapalha. E aí, como nesse país a gente se perde mais na ideologia do que na resolução do problema, porque infelizmente todos são problemas complexos e não dá para você lançar uma resposta fácil. Aí você tem a visão da Erika Hilton a respeito desse tema e você vai ter a visão do Marco Feliciano também. E vamos debater também em cima. 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Bacana. E aqui, na visão do Marco Feliciano, todo brasileiro, o ser humano é digno do seu trabalho. Eu concordo, de fato, o trabalho dignifica o ser humano. Você consegue alcançar novos ares toda vez que você adquire uma nova profissão, porque você precisa de estudo e conhecimento para poder aplicar. Mas aí a gente vê que a política brasileira é esquizofrênica. Na visão da Érica, o Brasil é o Congo, e na visão do Feliciano, o Brasil é a Holanda. Então são basicamente visões diferentes sobre a mesma nação. E no final do dia, a escala 6 para 1 de fato é algo cansativo. Mas o que cansa pra caralho é você trabalhar muito e receber pouco. É você ter uma CLT que diz que você vai ter os seus benefícios garantidos e você sabe que é ao contrário. Parece que o seu dinheiro ele é retirado, né? Porque toda vez que converte benefício, alguma coisa é descontada de você. Então, eu não consigo entender muito como benefício se você poderia receber um valor maior pelo vale transporte, mas aí a empresa te paga uma coisa chamada vale transporte e desconta 6% do seu salário. O INSS faz sentido porque de fato você precisa pagar sua contribuição, não concordo, mas é um dos meios de você poder arrecadar para a Previdência. E tem os benefícios coparticipativos, né, que pode ser da sua cesta básica, vale refeição, vale alimentação, ou se não, do seu plano de saúde, que você vai estar pagando uma parte daquilo que você vai receber como benefício. Qual seria a visão que seria assim mais coerente para os parlamentares discutir? Sobre o fim da escala 6 para 1, mas não tentar incluir uma escala 4x3 de vamos socar porque foi feito em países que são desenvolvidos, lá funciona. Sim, lá funciona porque, como a própria frase diz, são países desenvolvidos. Então você tem uma melhor infraestrutura, você tem uma maior flexibilidade para poder contratar e demitir pessoas, você tem um maior valor da sua hora de trabalho, no final, um valor maior do seu salário, e você tem mais pluralidade de emprego. Você consegue escolher o que você quer fazer, você pode escolher uma profissão ao invés de você tentar entrar no mercado de trabalho como auxiliar de produção, que geralmente a gente faz aqui no Brasil, porque a visão que te passa é de que você precisa fazer faculdade para ser alguém, sendo que os nossos pais, tios, as pessoas mais antigas, muitos não fizeram cursos técnicos, aprenderam profissão com outras pessoas, entenderam como é que funcionava o mercado de trabalho, porque entraram numa empresa e ali o dono daquela empresa, ou um puta de um funcionário preparado, passou a visão daquele mercado, seja o mecânico, seja o marceneiro, seja o soldador, o eletricista, o encanador, o pedreiro. Então você tem profissões, você tem profissões que pagam bem. E essas profissões não necessariamente precisam de faculdade, precisam mais de uma especialização. E o Brasil, ele vai numa linha de tentar te dar uma faculdade. E esse trabalho para a faculdade leva alguns anos para você poder receber bem algo que um curso técnico te faria chegar no valor parecido em menos tempo. E no meio disso, você tem um país todo burocratizado. Você tem
Você abrir uma empresa no Brasil é muito difícil, você manter uma empresa é muito difícil, você ser um funcionário no Brasil é muito difícil, você está constantemente sendo explorado ou pelo Estado ou pela empresa, ou de fato pela essa própria lógica de você ter que levantar 5 horas da manhã para chegar no serviço às 8, porque você tem que pegar o ônibus no horário específico ou o trem no horário específico, porque se você atrasar esses trens, você vai ficar 30 minutos atrasado, que no final daquele dia ou daquele horário você vai chegar atrasado no seu serviço. Então é toda essa dinâmica que constrói o cenário brasileiro do 6 para 1, que, pô, se a gente tirar um dia de serviço, colocar um 4x3, vai melhorar a vida do brasileiro para mais. Será que vai? Mas se a gente fizer a visão de que você vai trabalhar 4 dias e vai folgar 3, mas o seu salário vai continuar 1.412, vai mudar alguma coisa para você? Você vai ter mais tempo para ficar em casa, mas você vai continuar não tendo dinheiro no bolso. Você vai continuar tendo os mesmos problemas, a mesma falta de infraestrutura. Então, quer dizer, te beneficia porque realmente você vai ter mais tempo com a sua família, mas por outro lado você vai ter os mesmos problemas que te deixam exausto, que te fazem e me fazem a todos os dias pensar em uma nova maneira de tentar ganhar mais dinheiro dentro da legalidade. O problema é que o Brasil ele busca tanto direito para o trabalho que as pessoas elas estão ganhando dinheiro no Brasil fora da CLT. A maioria que a gente pôde ver foi os motoristas de aplicativo, o pessoal que faz a entrega, seja de encomendas ou comida. Se você conversar com essas pessoas, muito saíram da profissão, porque de fato fazer uma função, digamos, informal e você ser o seu próprio empresário, faz com que o valor monetário no final do mês na sua conta seja 2, 3 vezes maior do que você teria na iniciativa contratual CLT. E é tão maluco você parar para pensar nisso que o Brasil, os políticos brasileiros, eles se perdem nisso. É o fim da escala 6 para 1, inclui a escala 6 por 3. Não, mas os empresários vão quebrar se a gente diminui as escalas e colocar 4 por 3. Não, porque tem que ver que a produção vai cair. Sim e não. Vale a pena o debate, mas você vai ficar só nesse tema, né, desses dois lados aqui, no olhar de maneira tão simples para tirar um dia da semana e se vai ser possível pagar ou não o salário de alguém. Não dá pra gente entender como é que funciona toda a dinâmica do Brasil, no sentido de quanto que é a hora do trabalhador. Vou mostrar pra vocês. Sua hora de trabalho, ela vale isso aqui, ó. Essa é a sua hora de trabalho. R$6. Salário 1.412, valor diário R$47 por dia. Se você falta, você pede 47 pila no dia. Se você fazer algum trabalho por fora de vender, sei lá, pegar uma caixa de paçoca que tem 50 paçoca, vender, e você conseguir vender 50 paçocas antes das 8 horas, você já ganhou mais do que um dia de trabalho dentro da CLT. Isso aqui é só um exemplo. Por favor, não leva como regra, porque tem o valor da caixa de paçoca, o valor real que você vai ficar no final depois de vender toda a caixa, mas só para você tentar entender mais ou menos como que a mão de obra no Brasil ela é muito desvalorizada e como que o assunto não chega aqui, né? Não chega como que a gente consegue aumentar esse valor. Como que a gente faz para poder aumentar isso aqui? Porque aqui a gente paga o valor do dia, né? Você não paga a hora de serviço. Então como que eu posso aumentar o valor do pagamento da hora sem quebrar o empresário? Fazer com que ele pague, sei lá, R$20 a hora. Que o R$20 seja o valor mínimo. Como que a gente vai conseguir chegar nessa condição? Na minha visão, é cortar o imposto de diversos setores, principalmente de produto e serviço, deixar pela renda. Você utilizar a lógica de deixar o negócio desenvolver para quando ele estiver numa certa condição você já começar a cobrar ou cobrar valores muito menores ou prazos maiores para quem está começando na iniciativa privada ou para as novas empresas. É você diminuir o custo de você comprar e receber um produto, que aí você vai ter um dinheiro maior que vai conseguir repassar esse valor para o funcionário que a gente consegue estipular. Como que a gente consegue estipular um valor justo por hora para que os brasileiros recebam mais pela hora de trabalho e que as empresas não quebrem pagando mais? Essas perguntas que a gente tem que fazer. Porque ficar entre 4 por 3 ou 6 para 1, na canetada pode passar, mas na prática não vai mudar.
Você vai continuar sem dinheiro e ainda no final do dia vai continuar sentindo que você está sendo roubado de alguma forma. E que a culpa pode ser da empresa, a culpa pode ser do Estado, mas no final do dia o salário não aumenta. E a gente fica comemorando pequenos fracassos, tipo, conseguimos aumentar 6 ponto tanto por cento em cima da inflação e o salário deixou de ser 1.320 para 1.412. Então, assim, o que a gente pode debater para melhorar todo o sistema de um país? Né? Depois pesquisa, ó, por que a produtividade do Brasil é tão baixa? Não é porque as pessoas não trabalham, não é porque não tem ferramenta, é porque a infraestrutura de você encaminhar de um estado para outro é através do caminhão, você não tem trilho, é muito caro você ficar fazendo isso ou em larga escala. Você ter uma empresa no Brasil é muito caro e o Brasil cobra muito imposto em cima de todos os processos de uma empresa e ainda no final ele quer cobrar imposto sobre a contratação do funcionário, que ele quer tirar do funcionário para poder pagar benefício pro funcionário depois. Então é tudo muito bagunçado e a gente fica pensando, na minha opinião, muito raso. Eu espero que essa PEC passe para frente, mas que as próximas conversas elas sejam sobre essa relação de trabalho e preço pela hora de trabalho, para que a sua hora seja valorizada e a minha também. Porque enquanto a gente tiver com um sistema como a CLT que te promete muitos benefícios, você vai ter uma perca do salário, porque isso vai ser pago. Né? Se torna lei, as pessoas vai ser pago os benefícios, porque a lei determina, a lei cria a regra. Então, se a lei ela quebrar tudo isso e colocar o valor de uma hora, a gente pensar em novas maneiras de poder ajudar as pessoas que estão saindo do serviço, ou facilitar com que elas entrem no mercado de serviço, ou se a gente pensar em conseguir direcionar essas pessoas que estão um tempo sem trabalhar para algum sistema de benefício e que elas possam voltar para o mercado de trabalho, enquanto a gente não pensar nessa lógica que seja mais prática e mais produtiva e mais rotativa para que você não precise ficar 5 anos na empresa e aí depois disso você começa a fazer merda lá dentro para tentar ser mandado embora e pegar um benefício rescisório, né? Enquanto a gente não pensar em toda a estrutura que a gente vive, você tirar a escala vai ser um ajudo psicológico, mas ainda assim vai ser um problema monetário. Eu sou totalmente contra a escala 6 para 1. Na minha opinião, um país poderia funcionar tranquilamente na escala 5 por 2. Esse 4 por 3 dá para ser colocado, mas para colocar a gente precisa melhorar essas questões que eu falei. Não dá pra gente ficar tentar resolver as coisas na canetada. No Brasil, muito se faz desse jeito. Vou dar uma canetada e tá resolvido, mas a estrutura, o sistema como ele funciona para manter o funcionamento daquela estrutura, ela ou é muito cara, ou ela é muito ineficaz, ou ela é os dois, ou além de tudo ela é corrupta. Então você vai ter esses sistemas que são, digamos, esses grandes mecanismos do nosso sistema que precisam ser trocados, revistos, modificados, melhorados. E enquanto não for, e a gente tentar dar canetada para tentar mostrar que você tem, como posso falar, como se fosse uma pessoa de coração boa, de coração bom, né? Porque você dá uma canetada e a partir de agora tá feito. Então fala, mas na prática não muda nada, né? Então é isso. Eu vejo que a 6 para 1 tem futuro, mas os motivos pelos quais ele tem que ser passado e os motivos pelo qual ele não quer ser aprovado são muito vazios e o país é um lugar que ele tem muitos pontos complexos em questões muito simples. E a gente precisa resolver isso primeiro, para a gente poder ter uma melhoria de cenário na CLT, no pagamento à hora, e na nossa qualidade de vida, que é o tal da VAT foi criada e o que gerou toda essa bagunça que a gente está vivendo. E vamos ver o que vai sair disso. Espero que surjam coisas boas, mas eu estou no Brasil e aqui me preocupa porque infelizmente a gente toma decisão fácil para muita coisa complexa. Então é isso, galera. Espero que tenham entendido. Peço desculpas se ficou meio confuso. Eu vou tentar melhorar e é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar e forte abraço. Fui.